Pessoal do canal Bica Galo, eu sou Leandro Cabido, jornalista, comentarista e também dono do canal Fala Cabido, e todas as semanas eu apresento aqui no Bica Galo o Notático, que é o meu quadro em que eu faço prognósticos sobre o futebol do Atlético e sobre algumas situações que rodeiam o clube. E hoje eu vou falar especificamente sobre o Keno. Claro, eu vou dar alguns pitacos sobre as informações da semana, mas hoje eu vou falar sobre o Keno, né? Esse jogador que fez uma baita temporada, principalmente com o Jorge Sampaoli, e com o Cuca parece que não está rendendo da mesma forma que já acostumamos a vê-lo, né? Então, antes da gente falar sobre o Keno, eu já quero que vocês deixem o seu like, se inscrevam aqui no Bica Galo, se inscrevam também no Fala Cabido e já respondam, né, colocando nos comentários se vocês acham que o Keno vai dar a volta por cima no Clube Atlético Mineiro. Bom, falando sobre o Keno, você já sabe, né, jogador que joga pela ponta esquerda, com o Sampaoli ele fazia um trabalho tático muito mais ofensivo, né? Ele era um jogador de fato que servia como uma válvula de escape, principalmente no jogo em velocidade, no jogo de contra-ataque, e com a chegada do Cuca ele perdeu um pouco isso. Isso se dá por vários motivos. Eu vou tentar comparar aqui mais ou menos como era o Keno com o Sampaoli. O Sampaoli gostava de jogar o Keno muito aberto, mas em alguns momentos ele gostava que o Keno abrisse pelas diagonais, dando espaço também para o Guilherme Arana, que vinha de trás. Então, como o Atlético não trabalhava com centroavante com o Sampaoli, né? O Sacha, que era mais ou menos o jogador que mais vezes foi titular com essa camisa 9 do Atlético, né? Ele saía da área, o Keno entrava na diagonal para o Guilherme Arana atravessar pelo lado esquerdo. E isso deixava o ataque do Atlético muito móvel, né? Era um ataque que os jogadores mudavam praticamente o tempo todo as suas posições, e isso fazia com que o time adversário ficasse um pouco mais plantado dentro da área, né? E foi assim que o Atlético, inclusive, conseguiu uma média de gols muito boa no último Campeonato Brasileiro. Bom, dito isso, hoje, como o Keno atua? O Cuca também coloca o Keno na ponta esquerda, só que ele trava mais o Guilherme Arana e exige a recomposição do Keno. Então, com o Atlético atualmente, com o Cuca, o Keno ele tem que carregar mais a bola, ele tem que levar a bola um pouco mais do meio campo para o ataque. Já com o Sampaoli, ele já recebia essa bola em mais velocidade. Então, é um jogo adaptativo diferente. O Cuca exige mais defensivamente do Keno, coisa que o Sampaoli, aliás, parecia também que o Sampaoli não exigia defensivamente de praticamente nenhum atleta do Clube Atlético Mineiro, né? Mas enfim, então isso vem pegando muito o Keno, né? O Keno não tem feito boas partidas, salve algumas que ele teve alguma boa participação, mas no geral, nesta temporada, parece inclusive que ele nem virou a temporada, né? Ele ainda não saiu de 2020, e isso dificulta muito os trabalhos do Atlético, né? Hoje, o Atlético, com o Hulk, parece, lógico, falando Hulk como centroavante, parece que ficou um pouco mais tranquilo, né, com relação a esse setor ofensivo. Havia muitas dúvidas do que esse trio ofensivo poderia fazer no Atlético, né? Aí eu tô falando do Hulk na ponta direita, ou do Vargas como centroavante, e o próprio Keno pelo lado esquerdo. Essa formação não deu certo, e aí o Cuca traz o Hulk como centroavante e também dá um pouco mais de liberdade para o Keno. É claro, como eu falei, o Keno sempre tem que fazer o retorno para fechar os lados do campo, porque é importante, é fundamental hoje no futebol moderno, e o ponta também ele não pode ficar apenas observando o jogo, né? E o Keno fazia isso muito com o Sampaoli, e hoje com o Cuca há uma exigência maior nesse plano defensivo, nesse plano tático do Atlético. Então, o Atlético, aí vou fazer agora os meus pitacos, né, em relação aos trabalhos que o Atlético fez durante a semana. Eu não comentei sobre Atlético e Cerro, e foi um vareio, né? Vocês viram, o Atlético jogou muito bem, o Hulk de uma forma exuberante jogando como centroavante. Aí eu tenho aqui que dar o braço a torcer que o Hulk vinha jogando mal, mas o Cuca, técnico inteligente do jeito que coloca o Hulk como centroavante e faz dele, de fato, um jogador referencial no Atlético. Ele jogando na ponta, fisicamente falando, para mim não agradava muito em razão do que eu estava falando sobre o Keno, né?
porque os jogadores de lado precisam fazer a recomposição, e isso no Atlético de São Paulo não existia, e agora com o Cuca é obrigatório. Então o Savarino faz recomposição pelo lado direito, o Keno faz a recomposição pelo lado esquerdo, e o Hulk mais centralizado, praticamente só fazendo sombra quando o adversário está com a bola. E isso fez do Atlético um time muito melhor, muito mais preciso na hora que necessitava de um ataque mais forte, e claro, conta com um jogador muito bom no meio campo, que é o Nacho. E aí o Atlético passou o trator em cima do Cerro Porteño, o Cerro Porteño que vinha fazendo algumas boas apresentações nessa Taça Libertadores. O Atlético não tomou conhecimento algum e já meteu um 4-0. E no mais, o time do Cuca tá evoluindo, o que é importante, o que é fundamental, mas ainda os grandes desafios não fizeram. Não dá pra gente falar que o La Guaira, ou o América de Cali, ou o próprio Cerro Porteño vão dar para nós da imprensa, ou mesmo para vocês torcedores que acompanham o canal aqui do Bica Galo, parâmetros necessários para saber em que nível o Atlético está. O Atlético já tropeçou algumas vezes nessa temporada e a gente precisa de um pouco mais de tempo aí para poder fazer uma avaliação mais legal do que o Atlético pode se tornar na temporada. Mas o trabalho do Cuca finalmente está aparecendo, parece que essa rusga dele com o Hulk, de repente não, né? Ela cessou de fato, então o Atlético está no caminho certo, agora resta esperar aí para ver quais frutos a equipe vai colher ao longo da temporada. Então é isso, meus amigos, eu agradeço aqui a audiência de vocês, não se inscrevam de se inscrever aqui no canal Bica Galo e também, é claro, no meu canal Fala Cabido. Os links estão aqui na descrição e mais uma vez eu pergunto para vocês, será que o Keno vai fazer uma grande temporada para o Atlético? Até a próxima!